Dando continuidade aos trabalhos desta tarde, iniciaremos agora o terceiro painel com o tema Automação de equipamentos nos portos e os principais investimentos em treinamento e desenvolvimento do trabalhador portuário. Chamamos ao palco para participar do painel o senhor André Leme da Silva Fleury Bonini, presidente da Fundação Senep Santos. Senhor Jefferson Ramos, gerente comercial, Comporte-se. Senhor Marcos Sanches, presidente do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga do Porto de Santos. Luiz Fabiano, estivador do Porto de Santos. Luciana Guerrize, gerente institucional da DP World Santos. Capitão de fragata Rogério do Nascimento Roque, chefe do ensino profissional marítimo da Capitania dos Portos do Estado de São Paulo. Guilherme Távora, presidente do Sindogesp Santos. Senhor Fabrício Lopes, secretário municipal de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo de Cubatão. Senhor Robson Mamute, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Aquaviários de Guarujá e região. E para moderar esse painel, chamamos Rodrigo Zanetti, advogado da Zanetti Advogados. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, é um prazer estar aqui, nesse congresso do trabalho portuário, do trabalhador, da trabalhadora portuária. Primeiramente, eu queria agradecer ao Luiz Fabiano, amigo de longa data, pelo convite. Obrigado, Luiz. Sempre um prazer estar aqui. Queria também parabenizar a produção do evento, por toda a produção. E é um prazer estar aqui no meio de... Literalmente estou no meio, de tantas feras, tantas pessoas capacitadas, tantas pessoas que fazem o Porto de Santos. A minha ideia aqui como mediador, eu vou fazer uma abertura, uma abertura sugerida, e para cada um de vocês eu vou fazer uma pergunta, tá? Dentro, obviamente, da atividade de vocês hoje, Então, para a gente depois, no final, poder discutir um pouco mais, Dentro do tempo que a gente tiver. Então, vivemos em um mundo de profunda transformação da atividade portuária. Equipamentos cada vez mais automatizados, inteligência artificial. Fazendo um parênteses, parabéns pela apresentação do Luiz Fernando hoje de manhã, mostrando aí a inteligência artificial cada vez mais presente na nossa atividade. Sistemas de gestão integrados e novas tecnologias prometem elevar produtividade, segurança e competitividade. Mas, ao mesmo tempo, surge uma pergunta inevitável: como garantir que essa evolução tecnológica caminhe ao lado da valorização do trabalhador portuário?
E justamente sobre esse equilíbrio que conversaremos hoje. Inicio as perguntas ao meu presidente do Senep Santos, Dr. André Bonini. André, historicamente, o trabalhador portuário aprendia grande parte da profissão na prática. Hoje, porém, a tecnologia avança em velocidade muito maior. Na sua visão, principalmente hoje como presidente da Fundação Senep Santos, quais são as competências que o trabalhador portuário precisará desenvolver nos próximos 10 anos? E como instituições como o Senep podem antecipar essa preparação, André? Bom, boa tarde a todos e todas. O meu professor mestre aqui, Luiz Fabiano, obrigado pelo convite. Inicialmente, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Porque a razão de existir do Senep são os trabalhadores portuários, na questão da qualificação, na questão de prepará-los para que possam desempenhar um trabalho com mais produtividade, segurança e maior técnica. Essa pergunta que você fez nos remete ao passado, né? Então, hoje um dos nossos maiores cursos, o mais pedidos lá é, por exemplo, o operador de empilhadeira, de pequeno porte. Acredito que muitos que estão aqui passaram por lá e que passaram também por essa atividade e depois evoluíram. Mas no passado, antes de ter um equipamento como esse, como que era feita a movimentação de carga? É uma provocação. Porque as pessoas pensavam, nossa, agora tem uma empilhadeira de pequeno porte e eu carregava esse saco nas costas. Vou perder meu emprego? Vou ter que me adaptar. Então, quando você me faz essa provocação de como os trabalhadores têm que se preparar para o futuro do porto, é justamente nessa questão. É a questão onde as instituições de ensino têm a obrigação de ouvir, a obrigação de ir atrás da demanda, a obrigação de entender qual é a necessidade de terminais, de empresas retroportuárias, para que possa justamente customizar esses cursos de capacitação. Então, se hoje todo o painel, todos os lugares que todo mundo aqui vai, só se fala nisso, inteligência artificial, e agora? A tecnologia, e agora? Todo mundo vai perder o emprego. Não, temos que nos adaptar. Então, a proposta que o Senep vem aqui trazer para vocês é justamente essa. É entendendo essa situação, proporcionar um curso, ofertar uma capacitação para que possa dar novas competências para o trabalhador do futuro do porto. Bom, obrigado, André. Parabéns pelo trabalho na Fundação Senep, né? A gente acompanha e a gente sabe que a Fundação Senep tem muita participação, tem muita importância nesse momento atual, né, do porto. E agora eu vou perguntar ao Jefferson Ramos, gerente comercial da Comportes, né, operadora portuária. Jefferson, uma pergunta mais voltada à chamada evolução dos equipamentos, né, e transformação. Você que observa de perto, né, a evolução dos equipamentos, você também chega a perceber que eles deixaram de ser apenas máquinas robustas e passaram a incorporar sensores, automação e, obviamente, a inteligência operacional, né? Afinal, Jefferson, a automação veio para substituir pessoas ou para transformar completamente a forma como eles trabalham? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Luiz Fabiano pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, terceiro ano consecutivo, poder trazer um pouco da visão dos operadores de cais público, são parceiros dos sindicatos e que desenvolvem as operações dentro das suas dificuldades tecnológicas. E saudar a todos os companheiros aqui de painel, muito me honra estar presente aqui em conjunto com eles. É uma pergunta bem interessante, pois nós estamos passando por um momento de transformação que tem avançado muito rápido. E isso faz com que todas as operações, inclusive as de cais público, tenham uma ênfase maior na tecnologia, avançando consideravelmente
nos equipamentos. Mas, naturalmente, esses equipamentos, essa tecnologia vem para somar com aquilo que foi desenvolvido ao longo de todos os anos. Então, a importância disso, a complementação, o trabalhador ele tem a necessidade da capacitação para poder estar participando desse novo modelo de operação, equipamentos robustos, que ao longo do tempo foram se moldando e hoje continuam com a sua robustez, porém com uma tecnologia embarcada muito relevante. Então, essa sinergia que ocorre, essas modificações, nós temos acompanhado, principalmente com relação à informação. Hoje são equipamentos que transcorrem informações muito rápidas, auxiliam muito na tomada das decisões, informam aos nossos clientes que muitas vezes estão do outro lado do mundo, coisas que demorariam 2, 3 dias, hoje eles conseguem acompanhar em tempo real. Isso vem para somar em toda expectativa de produtividade, toda operação que pode ser desenvolvida, o ganho para o trabalhador também. Então, hoje, com a tecnologia embarcada, os trabalhadores também têm o benefício do aumento de produtividade que traz um ganho. Então, é um desenvolvimento em conjunto que deve ser contínuo, juntando toda a experiência de tudo aquilo que foi feito ao longo do tempo. Como muitos disseram aqui, começou lá atrás, o trabalhador carregando a sacarinha nas costas de café, enfim. E hoje, junto com a tecnologia. Então, essa transformação é essencial para que o porto possa se desenvolver e atingir os patamares que tem atingido. E nós, como operadores de cais públicos, temos acompanhado isso, em parceria com o Senep, tem desenvolvido os trabalhadores de forma primordial, junto ao OGMO também, que tem participado bastante dentro dessa qualificação. Então, essa é a importância dos investimentos que os operadores têm feito, junto com as tecnologias que têm surgido, e toda a aprimoração junto com a inteligência artificial. Então, tudo aquilo que hoje é desenvolvido, que muitas pessoas que não conhecem o porto não sabem e não têm um mínimo de ideia do quanto tem de tecnologia embarcada em cada operação. Então, nosso papel também é trazer essa visibilidade de que haverá uma mudança de formato de emprego, assim como foi trazido na palestra aqui no período da manhã, mas haverá oportunidade para todos. Todos terão oportunidade. O mais importante é que todos estejam qualificados para poder aproveitar cada oportunidade que possa surgir. Bom, obrigado, Jefferson. Pegando esse gancho até do Jefferson, né, falando da chamada transição tecnológica, a transição que a gente está vendo, né, essa questão da tecnologia, agora eu estou perguntando ao presidente do Sindicato dos Conferentes, não é o representante da prefeitura, estou perguntando deixar bem claro, né, o presidente do Sindicato dos Conferentes, Marcos Sanches. Marcos, o Jefferson já tocou aqui no assunto, mas é sempre que a gente fala em automação, né, surge uma preocupação natural com a preservação dos empregos, né? E na visão dos conferentes, quais são hoje os maiores desafios dessa transição tecnológica? E como garantir que ela aconteça sem perda de oportunidade para o trabalhador de uma forma geral? Bom, boa tarde a todos e a todos. Agradecer ao Fabiano por mais um ano estar aqui presente, hoje 2 vezes, né? E ter um interlocutor desse que eu carreguei no colo, que é verdade, sou amigo dos pais. Quando ele conseguia, né? Dos pais desde a infância, não é, Zanetti? É verdade, a gente lá da Rua Parado, campinho de futebol, mas o Sindicato dos Conferentes, a gente tem uma visão muito tranquila quanto automação, tecnologia, e é uma exigência que a gente faz hoje, o Jefferson sabe disso, eu converso muito com ele, a gente faz essa exigência hoje para todos os operadores portuários. O sindicato é um sindicato que lá atrás, na vanguarda, em 96, nós criamos juntos com a Santos Brasil o primeiro coletor de dados, foi criado por conferentes de carga e descarga. Então a gente já vem nesse avanço internamente, sempre discutindo isso, por muitos e muitos anos. Então nós não temos medo, como categoria, nem um pouco da automação, da tecnologia, muito pelo contrário, nós necessitamos dessa tecnologia para a nossa sobrevivência.
Então, nós temos que nos moldar a essa modernidade, que já é um atraso, ela já vem atrasada, ela já vem defasada. Então, nós temos que estar cada vez mais, como categoria profissional, como categoria atuante no Porto, atentos a essa mudança e acompanhando essa mudança passo a passo. Por isso, a gente faz hoje uma exigência para os operadores, para os terminais, que a gente esteja inserido, que os terminais nos preparem. O que a gente tem encontrado um pouco de dificuldade é a recíproca desse preparo. Então, às vezes, a gente encontra um pouco de lerdeza do lado operacional e nos dá essa facilidade da gente aprender a tecnologia que ele usa no terminal dele, que ele usa nas embarcações, que ele usa no trabalho desse. O sindicato hoje tem as portas, eu brinco que não são nem abertas, são escancaradas para a tecnologia. Então, para a gente, nessa nossa atividade de conferência de carga e descarga, a tecnologia ela só veio para somar. Nós não temos problema de alocação de trabalhador para cá ou para lá. A função do conferente, sendo função de conferente, a gente tem obrigação e quer exercê-la, seja onde for, e com qualquer tipo de tecnologia. Nós estamos aí abertos, hoje é uma maneira, hoje é o telefone, amanhã uma outra situação, então nós estamos aí abertos e sempre acompanhando isso. Então, para nós é de suma importância que isso aconteça. Bom, isso é muito bom, Marcos. E segundo comentários, era um bom goleiro, viu? Não era mão de alface, não, viu? Era goleiro bom. Diz a lenda, né? Diz a lenda, né? Bom, e continuando nessa questão aqui, nesse momento do trabalhador portuário, eu vou perguntar agora para o meu amigo Luiz Fabiano. Luiz, você que também, como o Marcos, né, acompanha diariamente a operação portuária, na prática, quais as mudanças a tecnologia já trouxe para a rotina do estivador agora, né? Vamos falar do estivador. O trabalhador sente mais segurança, mais produtividade, ou ainda existe um receio em relação a todas essas novas tecnologias aí presentes? Bom, eu vou pegar uma palavra que o Marcos sempre usa, que nós não somos avessos à tecnologia, né? Já visto que a tecnologia, o investimento em tecnologia, ele começou em navio para depois vir para a terra, né? Então, toda a tecnologia que hoje a gente tem em terra, ela começou no navio. Com o passar do tempo, a gente teve alteração da morfologia do navio, ou seja, do formato do navio, né? E automaticamente isso impactou na mão de obra portuária, na mão de obra do estivador, né? O formato do navio, a tipificação do navio. Antes a gente tinha carga generalizada, hoje a gente tem navios dedicados, né, navios de rota regular que sempre tiveram, que foram os containers, e navios dedicados a um tipo de carga específica, né, breakbulk celulose, né, que é new celulose, e outros tipos de carga específica, ou então conforme a demanda. Então, a questão da alteração do formato do navio, ela interferiu na questão do trabalhador portuário, mas em matéria de tecnologia, falando da minha categoria de estiva, ela conseguiu se adaptar nas questões de navio, que é a praia onde a gente vive. Quando a gente fala numa outra prateleira dos equipamentos que estão fora, né, dos equipamentos ship to shore, você tem outras categorias envolvidas, como tem o Sindogesp aqui, que o seu Guilherme vai falar daqui a pouquinho, e também a gente tem a questão dos terminais, que a Luciana também vai explanar aqui também, né? O que eu encontro aqui de dificuldade é a gente treinar o trabalhador para um próximo passo, né? Não só para ele trabalhar no ofício braçal ou no ofício de operação de equipamentos, mas também para ele ser um supervisor, eu sempre bato nessa tecla, para ele ser um coordenador, né? Para ele, porque senão ele vai morrer na profissão. Então, acho que tem que ter esse investimento. E quando a gente fala de investimento no trabalhador, nessa transição, não é somente o investimento no treinamento. A gente também tem que criar proximidade com os terminais, né? Não adianta nada, a gente vai investir no treinamento, tá bom, e parou. Não, a gente tem que ter mais proximidade com os terminais. A gente teve uma oportunidade única na pandemia de praticar multifuncionalidade em algumas categorias de trabalho, né? Foi muito salutar para o sistema, mas há um respeito entre nós, há uma ética profissional entre nós, né? Uma categoria não vai invade a outra categoria. Existe uma ética entre os sindicatos.
O que a gente precisa amadurecer, e que a gente tem até convidados internacionais que também vão poder falar isso posteriormente, o que a gente precisa amadurecer é a multifuncionalidade e, principalmente, fortalecer a questão das empresas em não só fazer um investimento na mão de obra que ela contrata, que já está contratada, a título de galgar ela, de ter um plano de carreira para quem está na empresa, e sim trazer isso para dentro do trabalhador portuário avulso, porque, por enquanto, a gente não tem uma mudança de legislação. Então, você tem a questão da exclusividade de contratação, se você tem a questão da exclusividade de contratação do trabalhador portuário avulso, então, quando fizer um investimento dentro da empresa, de um treinamento de ship to shore, de um treinamento para supervisão, que isso se estenda para o avulso. E aí, todos os sindicatos envolvidos, isso vai facilitar a vida do avulso, né? A gente pode colocar o avulso numa outra condição, diminuir as tensões também é muito importante, porque se a gente não diminuir a tensão, não vai ter essa relação ganha-ganha. É assim que eu enxergo para o fato do trabalhador portuário avulso, e nós não somos avessos à automação, haja visto que a automação começou com o navio e migrou para a terra. E mais um detalhe, que aí eu peço, vou aproveitar e ser ousado, Fabrício, a gente tem lá em Cubatão um espaço, né, que a gente poderia até utilizar para treinamento, né, é um sonho meu, eu tinha um sonho de utilizar aquele espaço onde a Cesare, o Grupo Cesare, né, que é no início do canal, para poder fazer um grande centro de treinamento, porque eu tive lá fora e vi como funciona e como eles exportam a questão do treinamento para o mundo. Não pude realizar esse sonho, não pude realizar o sonho do navio Suracani, que a Luciana estava aqui também no ano passado, o Marcos estava aqui, que era também um sonho meu. O navio foi a leilão, hoje o navio está encostado, a gente não pôde aproveitar o navio para dar treinamento, tanto para o estivador, como o Sintraporte, como o Sindogesp, aproveitar o navio. Então, o único espaço que eu enxergo, eu torço para que a indústria, eu sempre falo para o Fabrício, que a indústria cresça numa pujança assim como a gente tinha antigamente, como trabalhador portuário na COSIPA, mas se, secretário, à frente da pasta, se tiver uma oportunidade, um cantinho, nem que seja pequeno, para que a gente possa ter um navio para treinamento e a gente treine não somente a mão de obra do estivador ou de quem vai ser contratado, mas a mão de obra no geral em Cubatão. Gera emprego para o trabalhador portuário avulso e também gera emprego para o trabalhador de Cubatão, principalmente da atividade de Cubatão, né? Que é o local onde vai estar sendo inserido o treinamento. Essa é a minha contribuição que eu tenho aqui para o painel. E a questão da automação, ela tem tirado emprego, mas tem criado outros empregos. Mas para a gente chegar nesses outros empregos, a gente necessita de treinamento. E necessita de uma palavra que o Jefferson utilizou aqui, que é a questão de oportunidades para poder fazer esse treinamento. Beleza? Ótimo. Fabrício, ele pede, viu? Ele pede e cobra, viu? Depois prepara. Mas eu vou dar uma quebrada aqui no roteiro que eu fiz, porque já que a gente está falando, a gente está aqui com os trabalhadores, né? Eu vou passar a pergunta ao senhor Guilherme Távora, presidente do Sindogesp, né? Continuando a falar dessa questão da inteligência artificial, da tecnologia, da automação, né? E eu vou perguntar para o senhor Guilherme, provocá-lo, né? Aqui vamos dizer assim, para ele falar um pouquinho da questão do papel do OGMO, né? E a atualização do modelo de capacitação. Senhor Guilherme, o OGMO sempre teve papel fundamental na qualificação da mão de obra portuária. Diante da velocidade de toda essa transformação tecnológica, o modelo atual de capacitação ainda atende às necessidades do setor? Ou o senhor acha que precisamos repensar completamente a forma de treinamento do trabalhador portuário? Uma boa tarde a todos. Agradecer o Fabiano, que é realmente quem investe nessa questão de um congresso de trabalhador portuário, que normalmente é feito pelo operador portuário, pelo capital, e numa linha dirigida nesta visão do terminal portuário. O que é que eu posso falar a respeito disso? Eu sou portuário há 58 anos, eu sou um operador de equipamentos.
via a criação do SENEP e, infelizmente, isso é o real, por falta de investimento do operador portuário, não foi na linha que deveria ter ido. Ógimo. O ógimo, na nossa visão, como trabalhador, infelizmente, ele não passa de ser um RH do operador portuário. Não cumpre o que é fixado pela lei para cumprimento por parte do ógimo. É culpa da direção do ógimo? Não. Sem investimento dentro do ógimo, não tem a mínima condição de se praticar. Eu posso falar, eu estou presidente do Sindogesp, e agora mesmo a gente teve um concurso público, onde entraram 200 novos trabalhadores, e nós fomos obrigados a procurar os operadores portuários, que eles se põem à disposição para empréstimo de máquinas, que era para trabalhar esse pessoal. Molecada nova, sem curso, sem nada, vieram para dentro do ógimo com um curso de operador de empilhadeira de pequeno porte. Diga-se, eu uso uns termos meio, mas é o real. Um curso meio chambrega, sem grandes especialidades, e esse pessoal foi jogado no porto. A gente, por outro lado, a gente tenta, e graças a Deus a gente tem um tremendo bom relacionamento com todos os operadores. Aqui eu vejo DP World, meu amigo Jefferson, enfim, a gente tem essa liberdade, porque senão o nosso trabalhador estava ao Deus dará. A procuradora que esteve aqui, ela colocou uma questão que eu posso falar que eu fui um privilegiado. Nesse meu tempo como sindicalista, como diretor do Sindogesp, visitei alguns portos da Europa. E o que ela falou aqui é real. Um terminal sem um trabalhador. Isso há 20 anos atrás, 2007. Demorou, mas chegou. Santos Brasil hoje já tem o RTG já automatizado e tal, mas o que o trabalhador portuário mais sente falta, isso é real, é a falta de investimento, porque o operador investe na máquina, mas não investe tanto no operador que vai executar essas atividades. Isso é eu sinto isso aí, a gente sente isso, que não há um investimento em cima do trabalhador portuário. E há necessidade disso. Há necessidade, não tem como. Agora, só mais uma coisinha. E uma coisa que a gente demonstrou, mesmo sem falta de uma estrutura maior em cima do trabalhador, eu me recordo que nessa viagem que a gente fez na Europa, Rotterdam e tal, a gente simplesmente, sem pouca estrutura aqui, do nosso trabalhador, a movimentação a mesma, em algumas atividades até mais, demonstrando a capacidade nossa como portuário de Santos para exercer as atividades. Até hoje a gente continua. O que falta ainda, na minha visão, é um maior investimento do operador portuário, porque se a gente for depender do ógimo, com todo respeito, não culpa da direção do ógimo, não culpa. É que sem investimento no ógimo, a coisa não anda. Essa é a visão que eu tenho. Eu tenho um bom tempo como operador de equipamentos, 58 anos só, e eu estava brincando com o menino ali, ainda falei para ele, tu já trabalhou, talvez aqui ninguém, talvez nem o Fabiano, uma descarga de arame farpado, no armazém 27, naquela buraqueira, e a gente fazia isso. Isso 1900 e nada, se a gente fazia isso. Então, eu agradeço pelo Luiz Fabiano a oportunidade de colocar, em nome dos meus trabalhadores, posicionamento do sindicato. Ainda falta investimento do operador portuário na mão de obra. Muito bem. Bom, agora eu vou passar para a iniciativa privada, né? Eu vou perguntar para a única mulher aqui do nosso painel, minha amiga, professora, administradora, gestora portuária, Luciana Guerizzi, que hoje está como gerente institucional DP World Santos. Lu,
A DP World é reconhecida mundialmente pelos investimentos em inovação, né? A gente tem visto ultimamente aí a DP World investindo em equipamentos. Quando um terminal decide, né, automatizar parte de suas operações ou inteiramente suas operações, qual é o maior investimento? Comprar equipamentos ou preparar as pessoas para operá-los? Primeiro, boa tarde a todos e eu queria aqui inicialmente agradecer ao Luiz Fabiano pelo convite, que todo ano ele lembra de mim e se ele esquecer, está na minha lista. E dizer que eu tenho alguns privilégios, né? Para além da idade. Primeiro de estar aqui, não como sendo a única, mas como representante, mas com vocês, né? Eu nasci em Santos, meu tio foi um dos fundadores do Sindicato Estivadores de Santos e outros tios foram das docas de Santos, né? E eu tive o privilégio de estudar no Colégio Docas de Santos, então eu não tenho como fugir da minha gênese, né? Então, assim, é muito bacana estar aqui com vocês. Ao longo dos anos, estou há 26 anos no mercado portuário, eu assisti muitos embates entre o capital privado e os trabalhadores, e hoje eu consigo ver que a gente dialoga, a gente continua debatendo, mas a gente começa a ter um diálogo mais, não com leveza, mas um diálogo mais franco até, mais leal. E aí também, por privilégio, e dizer como o mundo dá voltas, né? A DP World como o terminal de uso privado, que outrora era acusado de acabar, que ia ser o fim do trabalho portuário, e é a única que está aqui patrocinando o Congresso, e a gente quiçá vai continuar patrocinando, Luiz, porque esse tipo de diálogo franco é um diálogo que a gente gosta, que é sobre, né, novos horizontes. E se você fala sobre novos horizontes, a gente tem que fazer aqui uma certa referência aos terminais de uso privado. Então, isso é muito. Eu sou muito grata de estar aqui. Então, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quando a DP World ela faz o investimento ele não é pensado no Brasil, tá? O projeto, ele é pensado fora. Ele é pensado no Emirados Árabes. E lá a gente não tem tudo automatizado como pensa, né? Quando fala em árabe, já pensa logo no ouro, no dinheiro. Deve ter lá com eles. Mas no setor portuário a gente tem um projeto que chama Box Bay, que é um projeto que ele é completamente automatizado e é um projeto que coloca, dá capacidade de construção para o terminal como se fossem umas estantes de contêineres, né? Então, assim, você não tem o pátio de contêiner, você tem estante de contêiner, como se fosse uma estante de livro. Você tira um livro, coloca o outro numa pilha, outra pilha, não tem. Tem duas pessoas que controlam esse equipamento por um iPad, né? Então ele coloca lá, coluna X, linha 3, traga para a coluna C, linha 4. Essa máquina faz essa movimentação de containers. 11 metros de altura cheio, 17 vazio. Então, assim, é do outro mundo. Não existe no mundo ainda. Tem um protótipo no Emirados Árabes e está sendo construído no terminal de London Gateway, que é um dos maiores terminais que vão ser automatizados na Europa agora com essa tecnologia. E aí a gente fala de Roterdã também, a gente vai falar de outros países que vocês conhecem bem a automação. Mas há pouco eu estive na China, com uma comitiva aqui de Santos, e aí eu vi o porto de Xangai completamente portos não automatizados e Xangai completamente automatizado. Mas assim, 4 vezes maiores do que Roterdã, 4 vezes maior, 128 portainers enfileirados num único cais. Você tirava foto do primeiro para o 128, nem sei falar isso,
para o 128 você não conseguia focar a máquina fotográfica no final desse... E não tinha nenhum trabalhador portuário. E na China, a gente sabe que lá a casa é de milhões, né? Então, assim, se você fala numa pandemia na China, você não fala em 700 mil mortes, você fala em 700 milhões. Se teve o tufão, é 1 milhão que morreu, é 1 milhão que nasceu. E aí a pergunta nossa, né, dos brasileiros era, vem cá, se a China precisa tanto de trabalho, de emprego, como é que vocês automatizam tudo? Aí eles falaram, olha, porque tem trabalho já que você precisa dar uma melhor condição para o trabalhador. E essa foi a resposta da pessoa responsável pelo terminal, que é uma empresa chinesa, de um governo chinês, de uma ideologia comunista. Daquelas 5 estrelinhas que tem, uma delas é trabalhador, servidor público, reforma agrária e a classe média, a grande classe média. Então, quando eles falam em automação, eles estão falando em conforto e segurança para aquele trabalhador. Todos nós estamos sob risco da automação e da tecnologia. Quando a Deep World ela cria a expansão aqui, agora vindo para Santos, ela cria a expansão do terminal e traz nova tecnologia, ela não impõe a automatização imediatamente. Ela traz com características de operação ainda para o operador portuário, aquele que vai operar a máquina. Por que não dá para fazer esse corte? Porque a gente não vai fazer esse corte, porque a matriz pede para que a gente faça e se fizer de uma forma conversada, né? Então a gente treina muito. Está anotado aqui o recado do Marcão, que a gente está muito lerda, e do Luiz Fabiano, que a gente não dá apoio pro TPA. Embora eu tive alunos que TPAs que foram treinados e foram trabalhar em terminal, ou foram para escritórios e se tornaram advogados e tal, como eu tive alunos TPAs que quiseram continuar no dia a dia. Então a gente não, assim, pela Deep World a gente não faz a automatização de forma imediata. A gente vai fazer isso de forma dialogada. Quando eu digo dialogada, é por etapas, sentir o conforto da operação, ao mesmo tempo que a gente sente o conforto do trabalhador. A gente tem de 80 a 240 horas de treinamento por ano, ou por cada turma que a gente contrata, né? Estava até conversando com o meu amigo Samuel, que deve estar por aí em algum momento me assistindo. A gente tem esse cuidado, né? Então, para a gente trazer a tecnologia não é a falta de diálogo com o trabalhador e nem expô-lo a um corte e muito menos fechar essa oportunidade, essa porta de conversação. Isso é uma coisa que está, talvez, no nosso DNA. É isso. Bom, então, vista, né, a visão dos portuários, né, vista a visão da iniciativa privada, a gente vai dar um pulinho aqui mais para o setor marítimo, né? E passo a pergunta ao Capitão Roque. Capitão, acertei a patente, né? Acertou. Porque às vezes eu erro as patentes, aí é complicado. Mas, Capitão Roque, Capitão Roque, para quem não se lembra ou não conhece, ele é o chefe do ensino profissional marítimo, né, da Capitania dos Portos de São Paulo, uma referência aí no ensino profissional nessa área marítima. Mas, Capitão Roque, a tecnologia normalmente aumenta a eficiência, ok? Mas cria também novos riscos operacionais. Como o ensino profissional marítimo tem evoluído para formar trabalhadores capazes de operar equipamentos cada vez mais sofisticados, sem comprometer a segurança da navegação e também das operações portuárias? Bom, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade, Fabiano, de estar aqui novamente.
Em nome da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil, eu agradeço a todos aqui presentes. Eu disse de manhã, no nosso primeiro painel, que a Marinha ela tem uma diretiva que ela, em todas as suas atividades, essa diretiva ela é primordial. O maior patrimônio é sempre o pessoal, né? O elemento essencial para o combate é o homem. Então, essa automação, tudo que vem com as novas tecnologias, desde que a gente tenha o investimento contínuo, a preparação contínua, nós vamos acabar nos adaptando, né? Haverá adaptação normal, vai desaparecer algumas funções e vão aparecer outras. Se a gente pensar aqui no pessoal que carregava sacaria, e hoje a gente tem a empilhadeira de pequeno porte, hoje a gente tem um instrutor de empilhadeira, nós temos os caras que fazem a manutenção. Só complementando o que o senhor está falando, até mesmo que o Luiz Fernando Simões falou hoje de manhã, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, nossos filhos vão fazer profissões que a gente nem conhece. Exatamente. Né? Então, desde que haja o investimento, né, e a preocupação em estar fazendo uma formação contínua, todos esses óbices vão ser superados. Como já foi dito aqui, não vejo nenhum tipo de impedância em relação à automação. Eu acho que isso vai aumentar ainda mais a capacidade do Brasil e isso vai gerar novos postos de trabalho, né? E aí, legal ver aqui o Fabiano, o pessoal que trabalha na ponta de linha, concordando com essa primícia. Em relação à segurança, que é fundamental, né? Hoje a formação do trabalhador portuário lá com a gente, ela é desenhada principalmente na questão da segurança. Tem os cursos que são obrigatórios, inclusive por demanda das autoridades do Ministério do Trabalho, em que toda a formação leva em conta essa segurança. A automação até vem para contribuir com isso, né? Nós teremos trabalhos mais seguros, com certeza teremos profissionais mais bem preparados, vamos minorar os casos de acidente. Eu tenho certeza que hoje o que a gente teve, ou o que a gente tem ainda de ocorrências com trabalhadores portuários é muito menor do que acontecia no século passado. Então, a automação também contribuirá, com certeza, para que a gente tenha trabalhadores mais seguros, trabalhadores trabalhando de maneira mais segura, mais próspera até. E a Marinha, ela investe nisso, ela procura, ela tem esse diapasão, o Robson, que é do setor de aquaviários, do Sindicato de Aquaviários aqui, acompanha. Nós estamos tentando implementar uma sala de simuladores voltada para esses aquaviários, que hoje precisam fazer cursos fora do estado de São Paulo, e a gente quer manter esse pessoal fazendo os cursos aqui, por uma questão de comodidade, por uma questão de facilidade, e o Robson é uma testemunha nossa desse empenho que a Marinha tem de procurar trabalhar a tecnologia em favor dos seus alunos do trabalhador portuário e aquaviário. Bom, continuando, né, no setor marítimo, aquaviário, eu nem comentei isso com o Luiz, mas eu fiquei muito feliz dele ter chamado o Robson, né, porque o Robson, como presidente do Sintagre, né, dos aquaviários, nós tivemos alguns embates, né, Robson, mas sempre ele ruim de negócio, viu? Não quer diminuir nada, não abre... Estou brincando, mas sempre foram negociações muito honestas, coerentes, né, com o que a gente pensava, tudo, mas era ruim, viu? Ruim. Não queria diminuir nem 10 centavos do Vale Alimentação, mas sempre defendendo. Eu estava pelo patronal, ele estava pelos aquaviários, né, mas chegamos sempre a um acordo, sempre foi muito correto, muito honesto, né?
Então, fico feliz pela sua presença aqui, tá, Robson? Muito legal. E continuando nessa toada, né, do Capitão Rock sobre tecnologia, tudo, né? Hoje os aquaviários convivem com tecnologias embarcadas cada vez mais avançadas, né? Acredito que sim, né? Não sei se as balsas estão muito avançadas, mas não é problema aqui do painel. Essa evolução mudou apenas os equipamentos ou mudou também o perfil do seu profissional, Robson, que hoje embarca e trabalha nas chamadas operações marítimas? Primeiramente, boa tarde a todos aí, presente aqui, que está aqui nesse palco aqui. Obrigado pelo convite, Fabiano, novamente, e a todos aqui que estou conhecendo. Hoje, para mim, tanto amanhã como à tarde, está sendo um aprendizado muito grande. Estou aprendendo com vocês, muita coisa aqui, e eu quero agradecer por isso. Eu revi amigos importantes aqui, pessoas aqui, e está sendo muito legal. Espero estar nos próximos, tá? Me coloco sempre à disposição para estar aqui, para poder estar sempre trocando ideias, né, experiência, que a gente que toca esse porto aí, trabalha aqui, a gente sabe o que acontece. Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu tenho 54 anos, o Roque falou que eu era filho dele, hoje de manhã, né? Então eu tenho 54 anos, há 27 anos aquaviário, marítimo, trabalhei em diversos portos do Brasil, sempre tirei o sustento da minha família através do mar. Esse mar aí, em vários portos que eu trabalhei. Hoje pela manhã a gente teve a oportunidade de ver as mulheres falando aqui, como está crescendo a oportunidade de emprego para as mulheres no porto. Tem muitas mulheres embarcadas hoje, e é muita satisfação você ir numa formatura de uma APAC-CTR e você vê lá uma mulher se formando e assumindo o comando de uma embarcação ou num convés. Então todo mundo é igual, isso é muito legal. Isso foi uma das coisas que eu vi aqui, que pude compartilhar. Uma outra coisa que eu vi de manhã, que eu achei muito interessante e corajoso, foi a palestra da IA, da tecnologia, num congresso onde a gente fala de trabalhador portuário, defendendo o trabalho, e a gente estava falando de uma tecnologia que a gente sabe, e todo mundo tem a mesma dúvida que eu tenho, será que vai tirar o emprego? É isso que todo mundo pergunta. Em alguns casos, ela já tirou, e a gente está aqui. Mas ele não é culpado, porque isso veio para ficar, e a gente tem que se qualificar, tem que aprender a lidar com isso, porque é uma realidade que veio para ficar. Agora, respondendo essa pergunta sobre o que mudou para a área marítima. Eu vou dar um exemplo aqui, as balsas que foram citadas aqui, né? A gente participou agora de uma PPP, que teve do governo do Estado, onde um grupo, um consórcio, ele se sagrou vencedor, e eles vão assumir agora em novembro. Tá? Eles vão assumir em novembro, era para ter assumido em dia 18 agora, mas devido a algumas questões políticas, foi transferido para novembro. E dentro desse contrato, eles têm uma obrigação de 41 balsas elétricas. E aí que vem a questão. O trabalhador aquaviário, sempre acostumado, vou dar um exemplo, o marinheiro de máquina, está acostumado a sondar óleo, água, ver ali, cuidar do motor, aquela coisa do dia a dia dele. E de uma hora para outra, nós estamos falando que é um contrato de 20 anos, é uma PPP, só que nos primeiros 3 anos, 18 balsas elétricas já tem que estar operando. Então, nos primeiros 3 anos, esses trabalhadores de máquina, eles vão ter que procurar qualificação. A pergunta que a gente fala é, qual qualificação? Porque a gente vai ter que correr atrás disso para qualificar esses caras, porque senão eles vão perder o emprego. Entendeu? Então, constantemente a gente começa a ver que a visão do sindicato ele está mudando, ele não fala só de acordo coletivo, ele fala de correr atrás de qualificação, de curso, de deixar esse trabalhador no mercado de trabalho qualificado. Então, o dever do sindicato não é somente a questão financeira do trabalhador, entendeu? Então, assim, essa é a nossa visão que a gente tem e a gente vai lutar por isso. O Roque sabe o quanto que o Sintagra é chato pra caramba. É por isso que é o filho.
porque a gente está constantemente lá brigando por isso. Uma das coisas que a gente coloca como marco, que não é um trabalho de uma pessoa, mas é um conjunto de pessoas que querem trabalhar, foi o centro de instrução que a gente conseguiu junto com esse cara que está aqui do lado, junto com o 01, com todos envolvidos, e teve braço político, teve braço de várias situações, porque em 2019 nós protocolamos um pedido do centro de instrução, o Rodrigo, e a Marinha não tinha dinheiro para construir. Nós estamos falando de 4.800.000 para construir um centro de instrução aqui em Santos. Em Belém tem, no Rio de Janeiro tem, e Santos não tem. Nós estamos falando do maior porto da América Latina, não ter um centro de instrução. Esse centro de instrução, ele não atende somente aquaviários, mas sim também os portuários. Oi. E, voltando, então, não atende somente aquaviários, mas sim também portuários. E em 2019, a gente falou, bom, vamos atrás do dinheiro. Comprou uma passagem, fomos para Brasília, batemos na porta de senadores, batendo na porta dos deputados. Um dos deputados nos atendeu e destinou a verba dos 4.800.000, e o centro de instrução hoje é uma realidade, está construído no Cais da Marinha. Já teve quantos APAC-CTR? Está formando o terceiro APAC, inclusive hoje é a formatura, que nós fomos convidados, mas estamos aqui, por isso não deu para estar lá. O terceiro APAC-CTR teve 4 cursos, sendo 2 de máquina e 2 de convés, 2 moços de convés, 2 moços de máquina. A Marinha recebeu o equipamento e começou a trabalhar, o EPM começou a trabalhar. Isso é uma glória de todos, uma vitória de todos, e uma categoria sendo contemplada. Por que esse centro de instrução? Vou explicar para vocês. Esse curso de APAC-CTR e APAC-CDM, o cara tinha que sair daqui, do estado de São Paulo, trabalhando aqui, com a família aqui, ter que ir para Belém, em um curso de 6 meses. E aí, qual é o patrão que vai manter o cara 6 meses? Não existe. Então ele tinha que abandonar seu emprego, sua família, para poder estar em outro estado, custeando tudo do bolso dele, estadia, alimentação, para poder se manter lá, para se qualificar. Essa é uma das dificuldades da categoria aquaviária, porque esse curso de qualificação, e é dever da Marinha, somente na Marinha. Então ele só tinha em Belém ou no Rio de Janeiro. Pensando nisso, a gente começou a batalhar atrás desse centro de instrução, que hoje é uma realidade. Olha quantos pais de família não precisam mais ir para outro estado, ele pode ficar aqui. Porém, tem um curso ainda, que é esse que o Roque acabou de falar, é a respeito do APAC-CDM. O que é o APAC-CDM? Se vocês souberem a dificuldade que é para achar um marinheiro de máquina no mercado hoje, porque não tem qualificação. Achar um condutor de máquina, não tem essa qualificação. Esse curso hoje, ele não tem, porque ele precisa de um simulador que custa 5 milhões. É um prédio que tem lá em Belém, onde tem o simulador. Eu estou narrando as dificuldades da categoria aquaviária para vocês, e no final eu vou dar um desfecho dessa fala aqui. Porque aí nós estamos nessa batalha. Vamos lá, estamos correndo atrás do dinheiro para construir e colocar esse simulador aqui, para que Santos tenha todo o equipamento. Então vamos lá, nós estamos falando de tecnologia. Mas toda a tecnologia tem que ter o recurso para poder estar ali, o equipamento, para o trabalhador poder se qualificar. Eu costumo dizer que é o seguinte, o trabalhador portuário é a Ferrari, linda, maravilhosa, e o aquaviário é a gasolina. Se não tiver o aquaviário, o navio não entra. Se não tiver o aquaviário, não tem navio. Porque o aquaviário é aquele marinheiro que está lá, o comandante que pilota, o imediato, o condutor, o cara que está na máquina, o taifeiro, o enfermeiro, todos eles têm que passar pela Marinha, se qualificar para assumir aquela embarcação, para aquela embarcação poder adentrar nos portos, para que todos os trabalhadores portuários possam trabalhar, os gates, tudo trabalhar.
Então, o aquaviário, ele é muito importante. E eu agradeço muito, Fabiano, pelo convite. Porque, assim, essa vai ser a minha bandeira que eu vou trazer sempre, porque a gente tem que estar sempre junto. Não que ninguém é melhor que ninguém, pelo contrário. Aqui nem eu estava falando ali, é um elo, são elos que todos têm que caminhar junto. Mas a importância do trabalhador aquaviário é essa que eu passo para vocês. Eles passam a mesma dificuldade de vocês para se qualificar. Então, os sindicatos estão aí para isso, para buscar. Vai vir mais desafios na área de tecnologia. Uma delas é essa da balsa, que eu acabei de falar, que a gente vai criar junto com a Marinha, como que nós vamos qualificar esse trabalhador. E vamos estar junto com vocês aí. Eu sou filho de estivador, meus tios foram estivadores, então eu sei muito bem o que é porto, e graças a Deus, e a gente vai conseguir encaixar tecnologia, mão de obra, e ter esses equipamentos, porque vai vir uma geração nova aí, uma safra nova aí, e a gente tem que estar preparado. Obrigado. Bom, obrigado, Rob. Alô, oi? Oi? Obrigado, Robson. Oi? Tá bom. Vamos lá. Obrigado, Robson. Tá? Só que os trabalhadores aquaviários e os trabalhadores marítimos, os trabalhadores portuários, eles vivem em cidades, né? E as cidades vivem, né? Principalmente as cidades portuárias ou ligadas à área portuária, vivem diretamente os reflexos dessas transformações dos portos, né? Então, hoje eu acabo aqui o painel, né, perguntando ao secretário Fabrício Lopes, que eu posso dizer que é um secretário bastante atuante dentro da sua pasta. Já tivemos aí em outros eventos, sempre falando de porto, indústria, Cubatão preocupada e antenada com o que está acontecendo, né? Toda essa movimentação, essa necessidade de estar presente, né, na atividade portuária. Cubatão tem esse dever, né? E o Fabrício sabe muito bem disso e atua para isso, né? Aí eu te pergunto, Fabrício, como o poder público pode atuar para que a modernização tecnológica, tudo que foi falado aqui, também gere desenvolvimento social, novos empregos qualificados e oportunidades para a população da região? Oi. Obrigado. Só faltou a bola de cristal, né? Sim. Bom, primeiramente, obrigado. Oi, pronto, agora foi. Bom, primeiramente, obrigado, Rodrigo, pelas palavras, Fabiano, pelo convite. Ó, tá vendo? Aí, vamos ver se vou acabar com esse aqui? Não, não vai não. Não, mas é bacana. A gente testa tudo antes, né? Para justamente provar que vai dar errado na hora. Mas é bacana. Bom, mais uma vez agradecer, Fabiano, pelo convite, Zanetti pelas palavras, e saber da responsabilidade que Cubatão tem assumido durante os últimos anos, e essa mesa aqui é a prova disso, né? Quando nós somos a instituição do poder público aqui representada, a gente está subindo o sarrafo da nossa responsabilidade. E é justamente algo que a gente quer. É uma provocação que o prefeito César Nascimento fez no início do mandato dele, quando ele transformou a secretaria que eu ocupo hoje, que era uma secretaria chamada de Emprego e Desenvolvimento Sustentável, na Secretaria de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo. Ele podia ter colocado assim, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e colocado o Fabrício lá.
Quem é o Fabrício? É um político tradicional da cidade, que já atuou em diversas áreas. O que isso é parecer para a população? Mais um cabide de emprego. Nem o Fabrício quer ser cabide de emprego, nem o prefeito César quer que esses assuntos fiquem escondidos dentro de uma pasta. Por isso que ela passa a ter esse nome. E por isso que Cubatão passa a começar a atuar fortemente nas atividades do setor portuário. Porque o porto que tem o nome de Porto de Santos, ele é um porto do Brasil. Ele é um porto de 1/3 do Brasil. E os seus benefícios e os seus malefícios, eles impactam diretamente no nosso território. E a gente precisa aprender a lidar com eles, conviver com eles, tentar solucioná-los, mas também tirar proveito deles. E fazer com que esse legado fique aqui na nossa região, sobretudo. O nosso desafio, ele vai muito além. Porque quando às vezes o sindicato não consegue dar conta, ou não está no momento, ou não está enxergando, é o poder público que a sociedade recorre. E é do poder público que ela tem que ter, que seja o seu primeiro combatente. Hoje, por exemplo, a gente colocou na rua essa semana, e a gente já vinha sofrendo críticas, e é tradicional e é bom que essas críticas elas apareçam, porque historicamente a gente trabalha a nossa região de forma muito dividida, muito bairrista, né? Cubatão é indústria, Guarujá é turismo, Santos é porto. A visão é cristalizada. Só que o meu menino que está hoje na Vila dos Pescadores, atravessando aquelas vielas, ele está muito mais perto do porto do que da indústria. Não só de distância, mas pelo que a atividade portuária e logística passa a representar para a nossa região. Porque ano a ano as atividades portuárias crescem. E ano a ano o Brasil abandona a indústria. Não tem governo certo ou governo errado. A gente precisa ter também um sentimento de país. De olhar aquilo que nós fazemos até a partir do nosso consumo. Eu faço sempre uma brincadeira. Que o importador, o Walter de Almeida está aqui no auditório, eu acho, e ele fez um evento muito bacana lá em Cubatão sobre importação e exportação, e eu sempre falava isso, o importador ele sorri, né? Quando um navio ro-ro desembarca 20 mil carros da China, né? E eu choro lá em Cubatão, porque esse aço que vem pronto dentro desse navio poderia ter sido laminado na antiga Companhia Siderúrgica Paulista, né? Que hoje a gente chama de Usiminas. Então também a gente tem responsabilidade, às vezes, no nosso consumo, no nosso dia a dia, de saber se aquilo que a gente pensa e projeta para o futuro está inserido no nosso cotidiano e nos nossos hábitos. Porque eu sei que a gente quer comodidade, e a tecnologia ela nos traz a comodidade, a automação ela nos traz a comodidade, como a Luciana bem citou, e é a visão muito próxima do que eu tenho. Eu preciso da automação para que o cidadão também, o trabalhador, tenha mais segurança, tenha conforto, tenha tempo de desfrutar do seu trabalho. Porque a gente também trabalhou numa lógica que só o trabalho braçal é trabalho. Não existe automação sem programador, né? Ainda que a gente tenha ali por trás todo um mecanismo automatizado, alguém precisou pensar isso. E às vezes a gente partir um pouco a mais, enxergar um pouco além e quebrar certas amarras que nos travam em determinadas discussões. O Senai recentemente, Rodrigo, trouxe uma informação muito importante para nós, muito focada na geração Z. Que a gente fala, esses jovens não querem se capacitar, eles não querem trabalhar. E o que eles têm buscado é muito mais tempo do que salário. Eles têm buscado muito mais satisfação do que o emprego em si. Porque tem uma outra coisa que a gente não parou para mensurar, que ela no nosso dia a dia vai chegando a todo momento, que é o excesso de estímulos que a gente está vivendo. Como se nós tivéssemos que ser entendidos de todos os assuntos. Quem aqui nunca sentou numa mesa do almoço no domingo com a família e de repente se viu discutindo um tema do qual você não tem base nenhuma,
mas que o WhatsApp te trouxe uma informação inicial, que o Instagram te mostrou um vídeo de 3 minutos, e você quer discutir com o trabalhador aquaviário, e você quer discutir com o sindicalista a luta dele, e você quer discutir com a desembargadora a legislação, porque você viu um vídeo de 3 minutos plastificado, né? E esse desafio, ele vai parar lá na minha porta. Porque quando eu sou secretário de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo, em primeiro lugar, não existe indústria sem porto e não existe porto sem indústria. Talvez, por um lado, a indústria não precisa ser brasileira. Como eu citei o caso dos carros que são fabricados no exterior e chegam nos portos brasileiros. Mas o navio que chega aqui, ele não quer sair daqui vazio. Então a gente também precisa produzir aqui para mandar para outros lugares do mundo. Nós estamos sabendo aproveitar essas oportunidades? É uma pergunta que a gente tem feito e temos trabalhado para sanar isso. Por outro lado, a gente tem uma outra dinâmica, que aí eu quero citar um exemplo que é presente e que nos próximos 5 anos, talvez, a gente nem perceba, enquanto as ações que vão impactar na vida do trabalhador portuário estão acontecendo, a gente vai estar com o nosso território impactado, esse território aqui, por uma outra operação, que é a construção do túnel Santos Guarujá, que é a construção da planta de bio-QAV da Petrobras, é a construção do oleoduto Barueri-Pilões, a ampliação do terminal da Transpetro, a chegada da 3ª pista da Imigrantes, a ampliação da VLI e outros que a gente tem por aí acontecendo, a chegada de outros terminais de uso privativo. A estimativa é de 45 bilhões de investimentos no próximo período e mais de 20 mil trabalhadores, principalmente da civil, mobilizados. Nós não temos hoje no nosso território esses 20 mil trabalhadores da construção civil para mobilizar. Obrigatoriamente, pessoas de fora virão para a nossa região. E a nossa região é uma região boa. Então, isso vai gerar mais pressão ao final dessas obras pelos espaços de trabalho que nós temos aqui. Então, o momento agora é daqueles que estão nas funções, seja no ramo industrial, ou seja no ramo portuário, ou no ramo logístico, se capacitar ainda mais, buscar ter mais funções agregadas à sua função, e a nossa função como poder público é tentar abrir um pouco mais esses horizontes. E só para fechar, que aí era o que eu ia dizer, das críticas sofridas essa semana por conta. Cubatão botou 3 cursos na rua, em parceria com o SESC Senat. Um curso de gestor de terminais portuários, um curso de vistoriador de container e um curso de operador de drone. Né? E aí acho que o que mais sofreu críticas foi de operador de drone. E é justamente aquele que serve para a atividade portuária e serve para a atividade industrial. Não existe mais na indústria, até existe, mas cada vez é menor o número de inspetores que precisa subir no equipamento para verificar o equipamento. Ele sobe o drone, ele olha se tem uma anomalia, se tem um superaquecimento, se tem um vazamento. Isso evita, por exemplo, de eu ter um trabalho desnecessário do montador de andaime. Isso evita, por exemplo, que eu tenha que ter 2, 3 profissionais se colocando em situação de risco e que pode me causar um acidente no perímetro de área. Isso também agiliza o meu trabalho. Vejam vocês, tecnologia, inovação e automação não é só a inteligência artificial que pode ocupar o nosso espaço e serão vários robôs nos servindo no dia a dia, né? Mas é a evolução, a inovação dos processos. É você colocar para dentro do teu trabalho, para dentro da tua atividade, saber assimilar. Qual tem sido o nosso papel? Dialogar com o Senai, dialogar com o Senat, com outras instituições do Sistema S, algumas entidades patronais, alguns sindicatos, algumas fundações, no sentido de tentar se antecipar. Agora, que fique claro uma coisa que para nós tem sido um ponto de alerta. Nós temos uma baixa aderência, sobretudo dos mais jovens. E isso é preocupante. E o que eu digo, nesta semana, inclusive, que é a Semana da Juventude, que dia 12 de agosto é o Dia da Juventude, né?
Então, a gente teve agora essa semana o Dia da Juventude. Nós, que estamos há mais tempo no mercado, nós que às vezes temos feito cobranças e apontado caminhos, nós precisamos aprender a encantar essa nova geração. Senão, o fator humano, ele não vai ser substituído pelo tecnológico somente por conta da automação, mas porque o humano, de tempos em tempos, foi abandonando aquilo que podia ser dele. O desafio nosso é garantir que isso não vire um problema, porque se isso virar problema, nós vamos ter que desenvolver novas políticas públicas. E para desenvolver novas políticas públicas, a gente precisa não somente do mercado aquecido, mas da classe trabalhadora gerando a nossa economia, porque senão os poderes públicos não se sustentam, senão eles têm que subir as taxas, senão o empresário não aguenta e a sociedade pode vir a sucumbir. Tentei resumir o máximo que eu pude. Eu sei que o painel já tinha sido um painel longo, mas eu queria deixar essa reflexão. E, por fim, pensar. Nós vamos ter a segunda grande onda, Rodrigo, e você tem sido um batalhador e dialogado isso conosco. Essa segunda grande onda de desenvolvimento da nossa região. Daqui a 5, 10 anos, quando essa massa de trabalhadores estiver mobilizada, onde cada um de nós aqui desejamos que nós estejamos e a nossa região esteja. Pensando, sobretudo, na pressão na saúde, na mobilidade, na educação e o ponto que mais me preocupa, na moradia, que é a porta de entrada da dignidade de todo e qualquer cidadão junto com o trabalho. Obrigado. Muito bom, Fabrício. Parabéns pelas palavras. Então, queria agradecer novamente ao Luiz Fabiano pelo convite, agradecer a presença de todos. Vejo aqui muitos amigos, alunos. Não existe ex-aluno, né? Existem alunos, existem pessoas interessadas na área, profissionais. Então, parabéns pela presença. Vale a pena a gente escutar, discutir, debater. Queria agradecer a presença de todos aqui em nome do Congresso. Foi um prazer enorme. Então, a gente dá por encerrado aqui esse nosso painel. E uma salva de palmas para todas essas pessoas importantes.